Olá, pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí à aula da disciplina de Gestão e Saneamento Ambiental. Eu sou a professora Mirella, estarei acompanhando vocês hoje durante esse estudo. A professora Jamile me pediu carinhosamente para que eu pudesse estar aqui com vocês, porque ela teve um imprevisto e não pôde, estar nesse momento de aula aqui para pensar esses conteúdos que ela separou em relação ao estudo de vocês, em relação a essa aula de hoje. Então, pensando a gestão e o saneamento ambiental, principalmente em relação às questões que envolvem o direcionamento, o pensar em relação a como conduzir as atividades em relação ao modelo de gestão, as atividades, as ações que devem ser pensadas para conduzir, a atividade voltada ao saneamento em relação também à responsabilidade para com as questões ambientais. Então, esse é o pensar, dessa disciplina. Então, justamente em relação às questões que envolvem o saneamento ambiental, vou deixar um espaço também para que vocês possam enviar as suas dúvidas em relação à nossa aula de hoje, e à medida que nós formos aí adentrando aos nossos estudos, eu volto aqui no chat, nós temos o chat, nós temos aí a nossa tutora fazendo também essa mediação, nos ajudando, nos auxiliando em relação a forma com que nós vamos conduzindo a nossa aula. Então, eu deixo aí também, durante o nosso estudo, um espaço para que vocês possam enviar as dúvidas de vocês, e à medida que eu volte aí a verificar o chat, eu também vou pontuando essas dúvidas. Se for uma dúvida particular, eu respondo a cada um de vocês. Se for algo, que eu perceba que é do coletivo, do grupo todo, de todos os alunos, eu respondo aqui também durante o nosso estudo, certo? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, pensando esses temas, que devem se voltar à gestão e saneamento ambiental, por meio da contextualização da nossa aula, pensando aí todos os temas que serão tratados em relação a esse estudo da aula de hoje. Então, hoje serão pensadas as definições gerais e técnicas do tratamento de águas residuais, pensando esse tema como título aí principal da nossa aula, o título principal do nosso estudo em relação à nossa aula de hoje, onde nós iremos elencar tópicos importantes em relação a pensar esse tema, como, por exemplo, o esgoto urbano, as águas residuárias ou residuais, os parâmetros de tratamento de águas residuárias, os níveis de tratamento de esgoto e também as técnicas de tratamento de esgoto. Então, todos esses temas serão voltados, à construção dos nossos conhecimentos, pensando o estudo de hoje, que tem, então, como um título aí da nossa aula, as definições gerais e técnicas sobre o tratamento de águas residuais. Então, o primeiro tema a ser abordado, que se coloca em relação a esse estudo de hoje, são as informações iniciais que devemos ter sobre a temática, sobre essa temática. Se pensarmos a água e os recursos hídricos, a água é um recurso que tem valor dentro das empresas, por se tratar de um recurso natural importantíssimo e que acaba por se evidenciar em relação a diversas atividades dentro de diversos setores empresariais, onde a água refere-se ao elemento natural desvinculado de qualquer uso ou utilização, onde ainda nós podemos pensar os recursos hídricos como a água que é considerada como bem econômico, passível de utilização com essa finalidade, onde nós podemos pensar justamente em relação a esse nosso estudo, a necessidade desse recurso natural para o bem-estar coletivo, não apenas em relação
ao indivíduo como ser único, né, o que ocupa um lugar dentro do meio, dentro de um determinado espaço, mas também a coletividade e também as atividades empresariais, que têm em seu cerne a busca, né, do lucro, do desenvolvimento econômico. No entanto, é necessário pensar a utilização desse recurso natural de forma consciente, visto que hoje nós nos deparamos com uma crise hídrica, que também nos leva a uma crise energética e acaba, né, por também se colocar em relação a diversos outros problemas, pensando o desenvolvimento humano, a qualidade de vida das pessoas. Então, por isso, tratar desse tema com todo cuidado e com uma visão responsável, construindo conhecimentos para que nós possamos tomar também atitudes, né, que devem ser pensadas a favor de mitigar esses problemas relacionados à água e aos recursos hídricos. Algumas informações em relação à distribuição de água doce superficial no mundo, né, para que vocês possam justamente pensar a importância de se ter, né, disponível a água doce, que é a água que nós consumimos e que nós utilizamos aí para diversos serviços. Então, aqui, pensando essa distribuição desse recurso natural globalmente, na América encontra-se aí a maior parte da água doce do mundo, 34%, onde no Brasil encontramos 12%, na Austrália e na Oceania 6%, apenas na Europa 7%, pensando, né, esses ambientes com a menor concentração de água doce, na África 9% e na Ásia 32%. Então, o que nós podemos verificar pensando a análise desse gráfico? Que o Brasil, né, é um espaço, pensando o Brasil dentro aí pensando o Brasil como um território, né, pensando o seu espaço e as delimitações territoriais que ele nos apresenta, ele traz aí uma grande porcentagem de água doce, a qual nós devemos pensar a forma com que nós a utilizamos. Então, esse é um fator importante junto a esse nosso estudo. A água virtual. Como nós podemos pensar essa água? Por meio de exemplos como pensar a quantidade de água estimada, né, visualmente pela nossa percepção em relação, né, a dados numéricos. Então, um copo de leite tem 200 mililitros. Se nós pensarmos, né, esses mililitros que são iguais a 200 litros de água. Para se pensar, né, a produção, né, vamos colocar assim, a forma com que se dá a produção, né, de uma camiseta de algodão, nós podemos pensar que há necessidade de se utilizar 2.000 litros de água para produzir esse item. E para se produzir um hambúrguer que tem 150 gramas, é necessário se utilizar 2.400 litros de água, pensando o produto final. Isso para evidenciarmos a necessidade que nós temos de nos utilizarmos desse recurso natural para a produção dos diversos itens que consumimos aí no nosso dia a dia. Então, pensar que a água é, sim, primordial em relação ao nosso desenvolvimento, ao desenvolvimento humano e à qualidade de vida das pessoas, onde ainda nós podemos destacar que, por diversas vezes, existem espaços os quais não existe nenhuma concentração desse recurso natural, ou uma mínima concentração. Então, aí sim, estabelecer uma outra reflexão em relação à necessidade, né, também dessas pessoas que vivem nesses diferentes espaços em relação a se obter esse recurso hídrico. Pensando o tema da nossa aula de hoje, o que seriam essas águas residuárias? Entre as atividades humanas que causam efeitos adversos no meio ambiente, destacam-se a geração e o lançamento das águas residuárias ou residuais em corpos da água, ou seja, o esgoto sanitário, por exemplo, que é visto no Brasil, né, por meio
de uma forma também de se pensar a poluição dessas águas, onde esse esgoto é descartado muitas vezes inapropriadamente, onde nos vale pensar, então, a necessidade do tratamento em relação a essa água, né, que deve passar justamente por todo um processo, né, de separação desses resíduos, né, pensando a qualidade da água e a forma com que essa água também vai voltar aos corpos da água, de forma que não cause aí nenhum dano, né, nenhuma problemática ambiental. Pensando as águas residuárias por meio de um conceito mais amplo, dentro das águas doces, as águas residuárias ou residuárias são todas as águas descartadas que resultam da utilização para diversos processos. Exemplos dessas águas são águas residuais domésticas, como esgoto sanitário, que são provenientes do banho, da utilização da água para o cozimento e para a limpeza da cozinha, e também que são provenientes de lavagens de pavimentos domésticos, né, que acaba sendo utilizada para a limpeza aí das casas, dos domicílios. As águas residuais, elas podem também se colocar pensando a utilização delas em relação ao espaço domésticos, né, que acaba sendo utilizada para a limpeza aí das casas, dos domicílios. As águas residuais, elas podem também se colocar pensando a utilização delas em relação ao espaço das indústrias, onde elas são resultantes de processos de fabricação em relação a diversos setores industriais, como o setor têxtil, setor tecnológico, da indústria alimentícia, por exemplo, e também as águas urbanas, que resultam o quê? De chuvas, da lavagem de pavimentos, né, e também das regas, né, a qual nós nos utilizamos para regar as plantas aí dentro aí desse perímetro urbano, pensando as áreas urbanas. O que compreende o esgoto sanitário? Uma outra informação importante em relação a esse nosso estudo. São apenas os esgotos provenientes da população? Então, nos cabe refletir sobre essa questão. O esgoto, pensando essa questão, então, o esgoto sanitário, segundo a norma brasileira da ABNT, NBR, Lei 9.648 de 1986, define, então, que esse esgoto sanitário, ele é proveniente, né, do despejo de líquido constituído de esgoto doméstico e industrial.
água de infiltração e também, né, e a contribuição pluvial parasitária, quando nós pensamos, por exemplo, que a água, né, que advém da chuva, né, que acaba por trazer também, né, parasitas em relação à forma com que ela corre, né, pelos diversos espaços até ela chegar novamente, né, nos rios, né, nesses ambientes onde elas acabam por se despejar. Em relação ao esgoto urbano domiciliar, o esgoto urbano apresenta, nesse caso, né, algumas questões importantes em relação à forma com que nós devemos pensá-lo, entendê-lo. Então, o esgoto urbano apresenta predominantemente impurezas de características orgânicas, bacteriológicas, enquanto a água residual industrial possui características qualitativas e quantitativas variáveis, conforme os produtos usados nos diversos processos produtivos, gerando, nesse caso, esgotos com impurezas químicas diversas. Por isso, o tratamento das águas residuais vai ser diferente em relação ao esgoto urbano, né? Pensando aí a água que vem dos domicílios e também pensando o esgoto urbano em relação à água que é proveniente das atividades industriais, porque cada um desses grupos, né, apresenta características variáveis. Então, daí nasce a importância, então, de se pensar formas de tratamento em relação a esses diferentes tipos de água, né, podemos colocar assim, pensando aí as suas variáveis em relação à sua composição após passar, né, por essas questões que envolvem, né, a dinâmica de uma casa, por exemplo, e a dinâmica das atividades dentro de uma indústria. Em relação ainda a esse estudo, nós temos aí o CONAMA, né, que é pensado junto às leis para as políticas públicas, né, pensadas para o meio ambiente, onde o CONAMA nos estabelece o seguinte em relação a esse tema. Ele classifica os corpos da água e fixa as diretrizes ambientais para o seu enquadramento, né? Então, é um órgão, né, um órgão colegiado que é pensado principalmente para se sanar a problemática ambiental, onde ele integra, né, junto à sua composição, setores nacionais, né, pensando a União, assim como regionais, locais e estaduais. Então, pensando a necessidade de se sanar muitas vezes uma problemática que pode ser local, mas muitas vezes essa problemática pode se estender, né, de forma regional, por meio de se ampliar esse problema a um espaço maior, né? E se nós pensarmos a necessidade do tratamento da água, né, nós sabemos que muitas vezes um problema que é local pode atingir uma imensidão maior, justamente porque esses corpos da água desagam, acabam por desaguar em outros, né, ampliando todo o problema em relação à poluição das águas, né, a poluição ambiental por meio das águas. Então, o CONAMA nos apresenta, junto aí à sua resolução, ele nos apresenta, junto à sua resolução, algumas classificações em relação à forma do tratamento dessa água, e de se pensar a necessidade do tratamento de cada um dessas águas, pensando a magnitude, né, dos poluentes que existem em relação às suas características apresentadas, por meio de classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, pensando aí a magnitude do problema, por meio de parâmetros esses que se colocam em relação à OD, que se coloca justamente em relação a uma forma, né, de pensar a organização dos dados, né, em relação
a magnitude de cada problema, né? E como, por exemplo, as características que se colocam em relação à poluição de uma determinada classe, né? Pensando aí o grau de poluentes da água. Também a DBO, que se coloca junto a uma demanda bioquímica de oxigênio em relação a quanto é preciso de oxigênio para degradar uma quantidade, né, de micro-organismos, por exemplo, em relação a uma quantidade específica de água, os sólidos em suspensão e também os coliformes e outros, né, agentes que podem ser encontrados dentro aí de uma quantidade X, né, de litros de água, por exemplo. Então, são formas de se pensar o tratamento desse recurso natural em relação à forma com que ele vem apresentando, né, esses parâmetros, né, em relação ao grau, né, de poluição. CONAMA ainda nos dispõe sobre condições, lá no seu artigo 16, ele dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes, onde no seu artigo 5, os efluentes não poderão conferir ao corpo receptor características de qualidade em desacordo com as metas obrigatórias, processivas, intermediárias e final do seu enquadramento. Pensando mais uma vez a qualidade dessa água em relação a algumas características que devem ser apresentadas. Em relação ainda a esse tema, pensando o tratamento dessas águas, as águas residuárias são compostas. Algumas informações que eu achei necessárias, né, em relação a esse estudo, trazer essas informações aqui para vocês. As águas residuárias, então, elas são compostas de uma elevada parcela de água, 99,9%, e uma parcela mínima de impurezas, 0,1%. Portanto, o tratamento tem como finalidade retirar essas impurezas. Então, todo o tratamento, o qual a água passa, pensando aí a magnitude da sua poluição, é necessário que ela passe por um tratamento, onde esse tratamento vai ser pensado em relação às características próprias de cada um desses grupos. No caso do tratamento, tudo o que não for água é classificado como sólido ou lodo. Para o tratamento, tudo o que não for água, então, é classificado como sólido ou lodo, onde, em uma segunda fase, ocorre o tratamento do líquido, da fase líquida. Então, foi separado o sólido do lodo, então, a necessidade de se tratar o líquido, né? O restante que se pensado junto à caracterização, né, dos componentes da água, oriundo do fluxo principal do líquido na estação de tratamento e a fase sólida, que corresponde, então, a esse lodo que foi retirado, que nós acabamos de falar. Onde existe aí o tratamento em níveis, nível preliminar, nível primário, secundário e terciário. Pensando um tratamento prévio, né, ocorre, então, essa separação dos sólidos grosseiros, né, que são aquelas partículas maiores, né, que se encontram na água, onde, posteriormente, temos o tratamento primário, onde o esgoto passa por uma unidade de sedimentação para retirada da matéria e poluente. A fase secundária desse tratamento, onde o esgoto passa para o tratamento biológico. O esgoto, então, passa para o tratamento biológico, né? Pensando as necessidades, por exemplo, de se pensar os micro-organismos ainda, né, patogênicos que se encontram dentro, né, dessa variável de água, pensando a sua quantidade, né, e as suas especificidades, para a remoção da matéria orgânica em relação a esses micro-organismos. E o tratamento terciário,
que é mediado, então, pela remoção de impurezas ou partículas que não foram removidas nos processos anteriores, né? Então, pensando também, né, todo um tratamento químico que é necessário dar a essa água para que ela possa, né, se tornar uma água potável, né, que possa ser utilizada, né, posteriormente. Agora eu trago aqui a vocês um quadro sobre os parâmetros de tratamento das águas residuais, onde nós temos aí algumas informações que podemos observar e que são importantes também em relação às nossas reflexões. Então, aí, em primeiro lugar, nós temos, né, de pensar essa demanda bioquímica, de oxigênio, como nós falamos anteriormente, né, que se configura em relação, né, a essa sigla DBO, que é a quantidade de oxigênio necessária para ocorrer a oxidação da matéria orgânica biodegradável. Também, pensando esses parâmetros de tratamento, posteriormente nós temos os sólidos em suspensão, né, reconhecido por essa sigla SS, que se coloca junto a essas pequenas partículas sólidas que se mantêm em suspensão em água. Posteriormente, temos os nutrientes, que se refletem em relação à remoção de nitrogênio e fósforo. Coliformes, pensando justamente a remoção, né, desses patogênicos, desses micro-organismos, e, por fim, o oxigênio dissolvido, né, que se coloca junto à concentração de oxigênio que é dissolvido em uma parte de água, em um copo de água, pensando aí uma forma de se mensurar a quantidade de água em relação, né, a esses parâmetros que são necessários para pensar a sua qualidade. Um outro fator importante que eu trago a vocês, que vocês podem acompanhar junto, né, também a essa imagem, se coloca em relação à forma com que se dá a entrada de água em relação ao esgoto doméstico para o seu tratamento. Então, temos aí um tratamento preliminar, né, que se coloca principalmente em relação à caixa de gordura, onde nós podemos pensar que junto aos domicílios existem, né, a necessidade de se ter essa caixa de gordura justamente para reter esse sedimento. Posteriormente, né, o tratamento primário, que se dá por meio da sedimentação, da flotação, onde se dá a remoção de sólidos em suspensão. Posteriormente, também o tratamento secundário, né, aqui pensando todas as etapas desse tratamento secundário que nós havíamos pensado anteriormente, que vai se destacar em relação à remoção desses sólidos em suspensão e que são dissolvidos. E, por fim, temos aí o tratamento terciário, que vai se colocar em relação à remoção do material orgânico e inorgânico e esses micro-organismos, onde, então, esgoto passa a ser tratado aí em relação à forma com que ele se coloca junto a esses espaços. Agora nós temos, gente, a nossa situação problema do dia, né? Um momento sempre importante que nos faz refletir em relação ao tema de estudo e que muitas vezes colocam vocês também a refletir em relação à prática profissional de vocês. Como funcionário de uma empresa na área de saneamento ambiental, sabe-se que a manutenção da qualidade dos rios e cursos da água está diretamente relacionada às características das águas residuárias neles lançados. Diante desta situação, sua empresa irá construir uma nova estação de tratamento de água residual, conhecida como ETAR, em um município, e você e o responsável técnico pelo projeto teórico no empreendimento, e você é, então, o responsável técnico pelo projeto teórico no empreendimento. Nesta primeira etapa,
do projeto, você deve fazer um levantamento sobre as legislações vigentes para um funcionamento ambientalmente adequado de uma hectare, ou seja, desse tratamento de água residual. Algumas questões nos fazem refletir sobre esse contexto. Quais são as normas técnicas que orientam a concepção de sistemas de águas residuárias e a elaboração de estações de tratamento? Quais são as resoluções que dispõem sobre a gestão do lançamento de águas residuárias em corpos da água receptores, bem como a classificação e os enquadramentos destes corpos d'água? E, por fim, qual a importância de se levar em consideração as suas condições exigíveis? Né? Então, são 3 formas, né, de se pensar a necessidade de se falar em tratamento, onde nós devemos pensar justamente as normas, as resoluções que se colocam muitas vezes em relação a regras, as políticas públicas, em formas de se pensar o tratamento desses resíduos e a importância de se levar, né, em consideração as suas condições exigíveis. Se nós pensarmos justamente as normas, as técnicas, as normas vão se colocar principalmente em relação a formas de se evidenciar projetos de estações de tratamento de esgoto sanitário, onde deve-se pensar os vários tipos de tratamentos possíveis. Onde, junto aí à nossa segunda reflexão, nós temos o CONAMA, que nos apresenta em relação, né, as suas diretrizes de 357 e 430, a necessidade, né, de se pensar o tratamento dessa água em relação aos seus resíduos, aos seus micro-organismos, para que elas possam ser novamente dispostas aí nesses corpos de água. E em relação a essa terceira questão, justamente que nos traz a importância de levar em consideração esses padrões, nessas condições exigíveis em relação à água, deve-se obedecer o padrão solicitado para manter a qualidade das águas dos corpos hídricos e também garantir a vida aquática, assim como o uso do lazer dessa água pela população. Agora eu vou dar aí um tempinho para que nós possamos pensar a nossa interação do momento, tá bom? Qual a sua dúvida sobre a nossa aula? Então, eu vou dar aí 3 minutinhos para que vocês enviem dúvidas a respeito dessa nossa aula de hoje, caso vocês tenham alguma dúvida, pensando que muitos conceitos são trabalhados em relação a esse nosso estudo, pensando essas técnicas de tratamento e a necessidade do tratamento de água. Acabo de ver aqui que o André nos envia um bom dia. Bom dia, André. Só consegui ver aqui o seu envio nesse momento. Espero que você esteja gostando da nossa aula de hoje, pensando que na próxima semana a professora Jamile vai estar aqui novamente com vocês, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, como eu percebo que vocês ainda não enviaram nada aqui no nosso chat, eu vou voltar e, posteriormente, à medida que vocês forem enviando as suas contribuições, eu volto, né, e chamo vocês aqui novamente para o nosso estudo e tiro as dúvidas de vocês, combinado? Então, vamos dar continuidade aí à nossa aula. Então, o próximo tema são as técnicas para o tratamento de águas residuais, certo? Pensando a qualidade da água, né? Pensando esse tema junto à necessidade de pensar a qualidade da água.
que se coloca junto, principalmente, a alguns excessos no lançamento de esgoto em corpos hídricos que causam alguns reflexos. E quais seriam esses reflexos? Um levantamento, gente, realizado em 2015 pela Fundação SOS Mata Atlântica, que é o quê? Né, uma organização não governamental para as questões ambientais, que ao estudar 111 corpos da água no Brasil, entre rios e córregos e lagos, nos anos de 2014 e 2015, constatou que 23,3% do total avaliado apresenta qualidade ruim ou péssima. Então, acabando por afetar, no caso, quem vive perto e convive, né, com vetores, né, de mau cheiro e doenças, por exemplo, pensando aí a qualidade de vida dessas pessoas em relação a aspectos da saúde, onde nos cabe refletir também, né, como você sabe, né, qual é a qualidade da água, do corpo da água que abastece a cidade em que você mora? Quais são as consequências desses dados para a saúde pública? Então, quando nós paramos para refletir em relação à qualidade da água, muitas vezes nós não pensamos a qualidade da água do nosso espaço de vivência, desse nosso município, da nossa cidade, né? O qual nós devemos muitas vezes buscar essa informação, porque ela se coloca como um direito, né, de toda a população em relação a ter aspectos saudáveis, pensando, né, a qualidade da água que nós consumimos. Onde o tratamento de esgoto também se coloca, né, como um fator importante em relação à qualidade da água que consumimos. Onde o processo de tratamento de esgoto convencional, a gente possui, então, duas fases, como nós mencionamos já anteriormente, pensando a fase líquida e a fase sólida, né, dos resíduos que são retirados, que são separados do líquido. Onde a fase líquida, que corresponde ao fluxo principal do líquido na extração de tratamento, e em relação à fase sólida, tudo aquilo, então, que é retirado. Aqui, mais uma vez, pessoal, eu trago um quadro para que vocês possam observar os objetivos de cada nível de tratamento de esgoto e processo de remoção, que se coloca em relação a um tratamento prévio, a um tratamento primário, secundário e terciário, que vão se configurar também junto àquele outro tratamento que nós já pensamos anteriormente, por meio da remoção dos sólidos grosseiros, posteriormente pela remoção do material sedimentar, depois pela remoção de partículas menores e, por fim, por todo o tratamento químico e biológico que é realizado em relação ao líquido, né, onde, então, se dará um tratamento mais avançado, mais específico, pensando a necessidade, né, também de um processo físico-químico e biológico em relação a essa água. E aqui, para conhecimento de vocês, eu trago um esquema do processo convencional do tratamento de esgoto, né? Na verdade, aqui pensando, né, toda a dinâmica que ocorre em relação, né, a forma com que se dá esse tratamento de esgoto dentro, né, do estabelecimento, né, desse espaço que tem justamente essa função. Então, nós temos aí toda a questão física de um espaço para se pensar a gestão, né, dessa água, né, a forma com que essa água é tratada junto a esses níveis de tratamento que eu pontuei anteriormente a vocês. Ainda em relação ao tratamento de esgoto junto à fase líquida, após o tratamento prévio, o esgoto ainda possui alto teor de matéria orgânica e uma grande quantidade de sólidos em suspensão que devem ser removidos.
Então, nós temos, mais uma vez, o tratamento primário, que consiste na passagem do esgoto por uma unidade de sedimentação, também conhecido como decantador primário, onde a sedimentação pode ser feita por precipitação química, por meio da adição de produtos químicos que promovam a coagulação e a floculação, combinados ainda com a flotação ou filtração, pensando aí, então, a adição de produtos químicos em relação, né, ao acréscimo, né, do volume do lodo, né, justamente para pensar aí essa separação. Como resultado do processo de sedimentação, a formação de uma massa de sólido denominada lodo bruto ou cru, que geralmente tem mau cheiro. Possui muita água e pode ser enviada diretamente para o tratamento da fase sólida de gestão do lodo, ou seguir para os espessadores de lodo com o objetivo de reduzir a quantidade de água presente. Quais seriam o tipo de lodo? O lodo fresco, retirado após a sedimentação, o lodo séptico, em início de putrefação, e o lodo digerido após a digestão por micro-organismos, né? Pensando aí cada fase do tratamento em relação, né, às especificidades desses tipos de lodo. Uma reflexão importante a realizarmos. O que ocorre com o efluente líquido proveniente dos decantadores, né? Dependendo de suas características e do local de lançamento, o efluente, gente, após o tratamento secundário, pode ser descartado diretamente para o corpo receptor, né? Quem os recebe. Caso não esteja dentro dos parâmetros necessários, deverá passar pelo tratamento terciário para que possa ser reutilizado ou ficar em condições para lançamento, né? Para que ele possa voltar aí ao ambiente natural. Onde esses processos que nós já verificamos, né, e também se colocam em relação, né, ao nível terciário, né, pensando a remoção dos sólidos novamente, a remoção dos sólidos suspensos, a remoção de compostos orgânicos e a desinfecção, todos esses processos específicos e diversos estão relacionados com o grau de depuração que se deseja alcançar e são necessários sempre que as condições locais exigirem um grau de depuração mais elevado. Por quê? Nós pensamos justamente a qualidade da água, onde nós também, junto a isso, destacamos a necessidade de mais mudanças em relação a outras etapas de tratamento, caso seja necessário. Pensando, né, características específicas em relação à qualidade das variáveis que são apresentadas em relação a cada uma dessas características. E agora, mais uma vez, eu trago aqui a vocês um momento de situação-problema, onde vamos aí realizar juntos novamente a leitura desse contexto apresentado. Sabe-se que os efluentes possuem características distintas e, por isso, para o projeto, você irá, pensando aí a nossa situação-problema passada, você que é responsável pelo projeto, irá considerar que a nova etar a ser instalada, estação, né, de tratamento de água a ser instalada, receberá praticamente um único tipo de água residuária, que será a proveniente dos esgotos domésticos. Você sabe, por meio do levantamento dos dados, na primeira etapa do projeto, que foi o que nós verificamos, que o tratamento de águas residuais domésticas está relacionado a diversos fatores, como número de habitantes, hábitos locais, características econômicas do centro urbano, educação, comportamento e
conscientização popular. Olha aí que fator importante, né? O desenvolvimento da consciência crítica das pessoas em relação à forma com que se dá a utilização da água dentro aí das suas casas, por exemplo. Onde devemos pensar em relação a esse estudo? Considerando os fatores relacionados anteriormente, quais são os principais níveis de tratamento de efluentes domésticos? Então, nós destacamos, né, que há um tratamento prévio, um tratamento primário, secundário e terciário. Quais são as suas características? Então, pensando as características de cada uma dessas etapas. No tratamento prévio, a remoção dos sólidos grosseiros, no tratamento primário, dos sedimentos, no tratamento secundário, pensando a questão da oxidação, né, dos micro-organismos e dos patogênicos, né, em relação à forma com que eles ocupam, né, essa água. O tratamento terciário, que se dá por meio da remoção de impurezas que ainda restaram. Em relação aí à nossa terceira questão, essa nossa terceira reflexão que nos cabe realizar pensando cada uma das etapas junto a essa estação de tratamento de água. Qual é a relação das etapas de tratamento com os processos físicos, químicos e biológicos? Então, pensando o tratamento prévio, nós vamos pensar aspectos físicos. O tratamento primário vão ser pensados um tratamento físico por meio, né, dos sedimentos e também um tratamento químico. O secundário, por meio de se pensar a necessidade, né, dos patogênicos, né, então é pensar um tratamento biológico, e o terciário que é o último dos tratamentos, a necessidade de pensar as características químicas dessa água, né, para que ela possa voltar ao seu curso normal. Todos os níveis de tratamento cumprem os padrões de lançamento exigíveis por lei. Então, aqui é pensando, né, a legalidade. Se nós estamos pensando lei, a legalidade, um conjunto de normas, de regras que devem ser voltadas ao tratamento dessas águas residuárias, que no caso da nossa situação, problema do momento, se coloca junto, né, as águas residuárias em relação às casas, os domicílios. Então, nós podemos dizer que sim, pois melhoram a qualidade do efluente final de acordo com os padrões de lançamento do CONAMA em relação, né, ao estabelecimento de leis que se colocam junto à necessidade de pensar as questões ambientais também. Certo, pessoal? Então, aqui finalizamos a nossa situação problema de hoje. E agora, mais uma vez, eu vou deixar um espaço, caso vocês queiram aí pontuar alguma dúvida, para que posteriormente nós possamos aí recapitular os nossos estudos dessa nossa aula de hoje. Pessoal, vamos voltar então
e recapitular os assuntos, né, que foram desenvolvidos junto ao nosso estudo de hoje? Então, hoje nós falamos sobre o esgoto urbano, as águas residuárias ou residuais, os parâmetros de tratamento de águas residuárias, pensando aí as suas características, né, específicas, né, de cada um dessas maneiras de pensar aspectos, né, que são diferentes de pensar essa água, como, por exemplo, a água que vem lá da indústria e a água doméstica, né, o esgoto doméstico, os níveis de tratamento de esgoto e as técnicas de tratamento de esgoto. Então, hoje, esses foram assuntos desenvolvidos junto à nossa disciplina, né, e semana que vem vocês aí adentrarão a outros estudos que vão levar vocês também a construir novos conhecimentos e que vão fazer vocês, levarão vocês também a construir valores, né? Pelo que eu percebo aqui junto a esses estudos, se colocam também, né, a necessidade de pensar, né, com responsabilidade social e ambiental junto, né, a forma com que cada um de nós estabelecemos a nossa atitude para com esse recurso natural que é a água. Tá bom, gente? Um grande abraço, adorei participar com vocês aqui desse momento de estudo. Semana que vem a professora Jamila está de volta, ok? Um grande abraço, excelente final de semana e bons estudos para vocês.